Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar o template que eu disponibilizei na atividade anterior. Esse template ele vai trabalhar com as propriedades Flexbox, que eu já pedi para vocês darem uma pesquisada sobre esse assunto anteriormente. A gente vai trabalhar com a propriedade Display com valor Flex. A gente vai entender como que essa propriedade funciona. A gente vai ver que ela atua nos elementos filhos de um componente e como que a gente consegue criar, então, um layout responsivo, que quer dizer que a tela do nosso site ela vai ser reajustada, reorganizada de acordo com o tamanho da tela do dispositivo que for acessar esse site. Beleza? Vamos lá. Pessoal, nessa aula nós vamos explicar o template que eu deixei para vocês na nossa última atividade. Temos uma tag meta com dois atributos que nós ainda não havíamos visto. O atributo name e o atributo content. Name temos o valor viewport e content temos wide com o valor device wide e initial scale com o valor 1.0. Aqui eu coloquei esse comentário para a gente entender direitinho a função dessa tag meta com esses dois atributos. Então, olha só, usado para dispositivo móvel a fim de garantir que o usuário não conseguirá dar zoom na página. Então, o que acontece? Está relacionado a smartphones e tablets. Então, para que o usuário não consiga dar zoom e distorcer a nossa tela, a gente vai, então, usar essa tag com esses valores. Então, está relacionado a isso, está relacionado à renderização dessa tela em dispositivos móveis na parte de impossibilitar que o usuário dê zoom na página. O viewport é a área onde o website aparece. Então, viewport é aquela parte branca que aparece nos navegadores. Olha aqui, eu vou abrir um navegador. Toda essa parte branca aqui, que a gente faz analogia com a tag buddy, é esse viewport que a gente está se referindo. Beleza? O content com valor wide, device wide, é utilizado para dizer que queremos que a parte branca fique da largura disponível do dispositivo. Então, olha só, esse valorzinho aqui que eu coloquei em destaque com o cursor do atributo content é responsável por deixar que essa parte branca, ou seja, o viewport, ocupe toda a largura disponível do dispositivo móvel. Ok? E lembra da questão do zoom que a gente falou, que o usuário não poderia dar zoom na tela? Essa impossibilidade é feita por conta desse cara aqui, desse segundo valor do atributo content, initial scale 1.0. Então, quando usamos initial scale 1.0, o navegador não utiliza o zoom para ajustar o site na área disponível. Beleza? Então, toda essa explicação aqui se resume em duas coisas. Viewport é a área branca, é essa área aqui que a gente pode fazer uma analogia com a tag buddy. Essa parte branca carregada no navegador. Content, wide device, wide, é para que toda essa parte branca ocupe a tela do dispositivo móvel, ocupe a largura total da tela do dispositivo móvel.
E esse Initial Scale 1.0 é para que o usuário não consiga dar zoom para fazer ajustes manuais na tela. Aqui na tag Body, nós usamos as tags semânticas do HTML5. Então, o header é como se fosse uma div, só que ela tem o significado de dizer que é um cabeçalho. Denominamos esse cabeçalho de topo página. Dentro dele temos uma div e uma nave. Essa div eu chamei de logotipo, para a gente inserir a logo do nosso site. Nave. Nave, então, é como se fosse uma div, só que semanticamente ela vai ter a função de dizer que trata-se do menu de navegação do nosso site, que eu dei o nome de menu principal, e dentro dele eu coloquei 4 links, 4 itens desse menu. Depois usamos outra tag semântica, a tag section, que vai ter a função de ser o nosso bloco principal, o nosso container principal, que vai estar então na cor cinza. A cor do header a gente vai colocar numa cor meio azulada, verde água. Dentro da section, nós temos 5 articles, que são os filhos desse container principal. A tag article, da mesma forma que as demais, é uma tag semântica, tem a função de criar um bloco, e ela está sendo utilizada aqui dentro como filho da tag section. Então a tag section terá 5 filhos. O nome que eu dei para cada um desses blocos articles foi Itens Flex. O conteúdo desses articles é um texto simples e sem estruturação, com conteúdo Itens Flex. Por fim, criamos um bloco de rodapé, usando a tag semântica footer. E o nome que demos para ele foi rodapé-página. E ele vai ficar ali na cor cinza escuro. A gente vai atribuir isso no CSS. Vamos agora para o nosso CSS. Olha só uma informação nova. Perceba que eu coloquei um asterisco aqui na linha 2 e abri a chave, ou melhor dizendo, abri as chaves para inserir as propriedades. Quando eu coloco um asterisco, significa que eu vou atacar todos os elementos da página. Então, o asterisco é um seletor universal, olha aqui. Significa que eu estou aplicando essas propriedades padding, margem e box sizing para toda e qualquer tag do meu HTML. Para o body, para os links, para as tags semânticas, header, article, footer e todas as outras que estejam no body. Padding com valor 0. Então eu vou zerar os 4 lados internos dos elementos. Então todo componente HTML já vai ter o seu padding zerado. Tanto superior, inferior, esquerdo e direito. O que é padding mesmo? É a margem interna. Propriedade margem 0. Mesma coisa, só que agora para as margens. Vou zerar todas as margens. O que é margem? Margem externa. Vou zerar superior, inferior, esquerda e direita. Box sizing. O que é esse box sizing com o valor border box? Pessoal, lembra que todo componente HTML ele tem uma borda? Então, a ideia aqui é o seguinte. Ele vai eliminar o efeito colateral caso algum elemento receba um valor de padding ou de border. Foi escrito errado. Então, na prática, o que ele faz? Se algum elemento tiver uma borda, ele vai zerar essa borda. Porque isso vai evitar
que o elemento tem a sua altura ou largura alterada por conta da largura, ou melhor dizendo, por conta da espessura da borda. Agora vamos observar a classe topo página, que é o nome que nós demos para a tag header, o cabeçalho. Display flex aplica o comportamento de flexbox para o elemento, o que dá a possibilidade de controlar o posicionamento e a distribuição dos elementos filhos dele. Bem, todas as vezes que eu coloco a propriedade display com valor flex, significa que eu quero que os filhos desse componente tenham um comportamento de flexbox. O que é esse comportamento? É o comportamento de reajustar de acordo com a largura da tela. Então, os elementos filhos, eles vão aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a largura da tela. Eles vão ser flexíveis, é como se eles esticassem e encolhessem de acordo com o tamanho, com a largura da tela. E também tem relação com a distribuição desses elementos. Eu vou poder aplicar uma distribuição com espaços iguais entre eles, ou eu vou poder pegar esses elementos filhos e distribuí-los ao redor da página, ou centralizados ali no meio da página. Isso tudo é característica, é comportamento do flexbox. Poder dizer como que esses filhos do elemento que eu apliquei display flex irá se organizar na tela. Altura 70 pixels, cor de fundo, essa cor aqui que é aquela cor azulada, verde água que eu referi lá no HTML. Então vamos salvar e ver aqui como que está a nossa página. Então aqui tem a div logotipo, aqui nessa cor azulada, aqui verde água, o nosso cabeçalho, e aqui os 4 links do nosso menu. E aqui de fora do cabeçalho, os textos puros dos itens flex, esses caras aqui. Classe logotipo, defini a largura dela de 20%, um espaçamento interno de 2 pixels e a cor da fonte 18 pixels. Então vamos salvar e vamos ver como que vai aparecer aqui no nosso navegador. Olha aqui, se a gente dá um F12 nas ferramentas do programador e a gente selecionar dentro do cabeçalho a classe logotipo, a gente vai perceber aqui, do lado esquerdo, que ela ocupa 20% da tela. Está aqui em destaque aqui, div logotipo, ela tem 179,19 de largura por 70 de altura. Então isso daqui é 20% do tamanho da tela. Beleza? Classe Container Flex é o nosso container principal, é aquela tag section. Display Flex, a mesma coisa, estou aplicando o comportamento de flexbox para os seus filhos. Quem que são os seus filhos? Quem são os filhos do container flex? Os 5 elementos article, que nós chamamos de itens flex, ok? Propriedade justify content. O que essa propriedade faz? Ela vai especificar como que esses filhos vão se posicionar. Então eu coloquei aqui o valor center. Quero dizer que esses 5 elementos filhos, esses 5 articles, vão estar centralizados ali no meio da tela. Mas poderia ser outros valores. Flex start, flex end, space around, space between. Peço para vocês testarem esses outros valores
para ver como que esses elementos filhos vão ser distribuídos dentro do elemento pai. Align Item Center. Aqui é muito importante essa propriedade, porque a propriedade Align Items, ela vai me dizer o seguinte: como que esses filhos vão se comportar na vertical. O Justify Content, ele faz a distribuição dos elementos filhos na horizontal. E o Align Items, ele faz a distribuição dos elementos filhos na vertical. Então, se eu coloco o valor Center, significa que eu vou alinhar os elementos na vertical de maneira que eles ocupem o centro da página, né? Então, essa propriedade alinha os elementos filhos na vertical, distribuindo esses elementos em relação ao seu pai. Quem que é o seu pai? Container Flex. Qual vai ser a largura do meu Container Flex? 80%. Então, eu vou deixar 10% de um lado em branco, 10% do outro lado em branco, e no meio ali 80% vai ser o meu Container Flex, o meu container principal. Propriedade margem com valor zero alto. Isso aqui os alunos me perguntam muito. Todas as vezes que eu aplico a propriedade margem com esse valor específico aqui, zero, espaço, alto, significa que eu estou centralizando o elemento na horizontal. Qual elemento? O elemento Container Flex. Quando a gente falou dessa propriedade Justify Content e Align Items, lembre-se que a gente está aplicando essa propriedade aos elementos filhos, por conta da propriedade Display Flex. Eu só posso usar esse Justify Content e esse Align Content porque usamos o valor Flex para a propriedade Display. Agora, quando eu coloco margem zero alto, eu não estou falando dos filhos, mas do elemento em si. Eu estou centralizando o nosso Container Flex, que é a nossa tag section, na horizontal. Colocamos essa cor de fundo aqui, que vai ser uma cor cinza, claro. Definimos uma margem interna de 20 pixels e uma altura de 700 pixels. Vamos salvar e atualizar o nosso site. Olha só. Deixa eu fechar a ferramenta do desenvolvedor. 80% da tela é o meu Container Flex, a minha tag section. E essas duas faixas brancas aqui na horizontal é os 20% restantes, sendo 10% do lado esquerdo e 10% do lado direito. E o logotipo aqui, nós vimos que ele ocupa 20% do cabeçalho. Olha só. Itens Flex. Esses, então, são os nossos elementos article. Veja aqui o nome que nós demos para os elementos articles. Itens Flex. Correto? Definimos uma largura de 200 pixels, uma altura de 250, essa cor de fundo aqui, que é um roxo, uma margem externa de 2 pixels e uma margem interna de 5 pixels. Perceba que quando a gente não define superior, inferior, ou esquerda ou direita, significa que esse valor de margem e esse valor de padding vai ser aplicado para os 4 lados do elemento. Vamos salvar e olhar aqui o resultado no navegador. Olha aqui os elementos filhos da nossa section, os 5 articles. E olha só o comportamento responsivo do Display Flex. Olha só. Se eu diminuo o tamanho da tela, os elementos vão se adaptando, vão encolhendo. Se eu aumento a tela, a largura da tela, os elementos vão se encaixando ali, vão aumentando o tamanho. Olha que bacana.
E por fim, o rodapé da página, que é a nossa tag rodapé. Defini uma largura de 100% para ocupar toda a tela, uma altura de 90 pixels e uma cor de fundo cinza, o cinza tradicional. Vamos salvar, vamos renderizar no navegador. Está aqui o nosso rodapé.